Agora, meus amores, os nossos estudos vão se voltar para a questão da reflexão sobre planejamento, metodologia e avaliação. Assim sendo, nós vamos então começar as nossas discussões a partir do seguinte: planejamento é decidindo que se aprende a decidir. Paulo Freire. Então, a gente tem que tomar a decisão de se planejar. Nós temos, em todas as dimensões da nossa vida, nós temos que nos planejarmos. Então, na sala de aula, né, na organização do trabalho pedagógico em sala de aula, não é diferente. Todo docente ele precisa planejar a sua ação didática. Assim sendo, vamos então perceber o seguinte, que planejamento, né, ele tem alguns conceitos. Dentre esses, nós selecionamos alguns aqui, tipo, o que seria, né, o planejamento? O processo de tomada de decisões sobre a ação. O planejamento coletivo envolve busca de informações, elaboração de propostas, encontros de discussão, reunião de decisão, avaliação permanente. Então, o planejamento é também uma ação coletiva, onde os professores se juntam, né, para conversar, para tomar algumas decisões coletivas, elaborar as propostas, né, didáticas para serem melhor administradas. Então, o planejamento requer isso, né, tomada de decisões sobre a ação didática, ou seja, a ação docente. Então, é o processo de análise crítica que o educador faz de suas ações e intenções, onde ele procura ampliar a sua consciência em relação aos problemas do seu cotidiano pedagógico. A maioria deles é a conjuntura na qual aparecem e quais as formas para a superação dos mesmos. Então, no ato, né, da gente estar planejando a nossa ação didática, a gente vai refletir sobre os problemas cotidianos da sala de aula com relação à aprendizagem dos nossos alunos, aquilo que é melhor, né, que poderá trazer um resultado mais positivo para a aprendizagem dele, é pensar, é planejar estratégias, né, recursos para que a proposta pedagógica aconteça de fato de maneira eficiente, né, em busca da superação dos desafios com relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, uma ação planejada ela vai fortalecer o processo cognitivo, processo que se volta para o ato de aprender do aluno, selecionando aquilo que, de fato, o aluno precisa aprender. Por isso, é de fundamental importância, né, o planejamento da ação didática. Funções do planejamento. Então, quais são as funções do planejamento? Então, é promover o desenvolvimento do aluno como um todo, traçar princípios, diretrizes e procedimentos que assegurem o tempo de aprendizagem, visando que o educando aprenda o saber de forma que o capacite a estabelecer deduções ao longo da aula, da unidade, do ano e de curso. Então, é preciso planejar, né, todo o processo de ensino-aprendizagem para que o aluno seja preparado a aceitar, né, a entender, a aprender os conteúdos de maneira significativa durante todo o processo que vai decorrer a aprendizagem, seja ao longo de uma aula, né, ao longo da unidade de ensino, ou então um planejamento que se volta para o curso todo. Então, plano de aula se volta para aquela aula de maneira específica. A unidade, nós poderíamos dizer que é o plano bimestral, onde você vai trabalhar mais de uma unidade, e o plano de curso, que é o plano anual. Então, nós vamos ter aí dentro do planejamento, né, de ensino, da ação didática, esses três tipos de plano: plano de curso, plano de unidade e o plano de aula. Então, plano de ensino são os planos de disciplina, de unidades e experiências propostas pelo professor. São meios para dinamizar a educação e o ensino, numa realidade escolar bem concreta. Neles especificamos os objetivos, os conteúdos, os recursos humanos e materiais, os procedimentos
e o processo de avaliação. Então, segundo Menegola, né, 1993, página 48. Então, os elementos de um plano de ensino, nós vamos ter centrados, na verdade, nesses tópicos aqui selecionados, né? Objetivos, conteúdos, recursos humanos, materiais e procedimentos e processo de avaliação. Então, dando continuidade, nós vamos ver o plano de aula. É a tomada de decisões referente ao específico da sala de aula. Temas, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e avaliação. Este planejamento atende às temáticas por semana ou o planejamento de cada dia. Então, é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com o que fazer, com quem fazer, né? Então, é um plano. Esse plano evita, na verdade, o improviso, o imediatismo, a ausência de perspectivas, pois ele antecipa, ele prevê o plano de aula, passa a ser um norte, um referencial para o trabalho do professor. Sobrinho, 1994. Então, fases do planejamento na escola. Fase 1, fase de reflexão, né? Essa fase leva a pensar quais as necessidades dos alunos, o que não aprenderam. Nessa fase é importante perceber as causas da não aprendizagem dos conteúdos trabalhados. Então, poderíamos assim também dizer que seria uma fase diagnóstica, né? Para poder detectar aquilo que o aluno aprendeu e o que ele precisa aprender para, a partir daí, traçar um plano pedagógico, né? Um plano de ensino, um plano, no caso, de unidade, um plano de aula eficaz que venha contemplar o que, de fato, o aluno precisa aprender. Nós vamos, então, ver agora a questão da fase 2, que é realizar o planejamento pensando nas possibilidades de aprendizagem que serão geradas em sala de aula com os alunos. Nesse momento, é importante que o grupo pense junto, pois é possível pensar o trabalho com os conteúdos de forma interdisciplinar. Então, é importante fazer um planejamento, né, coletivo, onde se discuta, né, de maneira interdisciplinar o que, de fato, irá trabalhar, né, em sala de aula dentro de um ano, para ter ali um encadeamento de conhecimentos eficazes e de forma interdisciplinar. Então, cabe aos professores efetivarem uma proposta de trabalho a partir da abordagem por competências e habilidades. Para tanto, é preciso selecionar os conteúdos e articulá-los às diversas competências e habilidades que se quer desenvolver, considerar de perto a realidade social dos alunos que frequentam a escola, afinar procedimentos comuns aos professores da série ou ano em estudo. Fase 3. É hora de fechar o foco na própria classe e pensar nos detalhes. O professor programa os conteúdos e faz o levantamento das metodologias e dos recursos, né, para que aconteça de fato esse planejamento, todas as suas ações na prática, que esses recursos são financeiros, didáticos e humanos, necessário para que a aula aconteça de forma eficiente. Ao planejar, deve-se considerar as competências e habilidades a serem desenvolvidas, né, em sala de aula para com os alunos. Seu planejamento diário contempla as competências e habilidades que o aluno precisa desenvolver no ano em que está cursando. Você tem que fazer essa reflexão. Será que realmente essas competências e habilidades elas vão estar contemplando o processo de desenvolvimento do aluno? Será que vai estar acontecendo de fato a contemplação de habilidades, de competências e habilidades das quais os alunos precisam adquirir para se desenvolverem de acordo, né, com o que está cursando? Se não há adequação dos conteúdos ao nível do aluno, que estratégias podem ser adotadas por você para reverter essa situação e melhorar a aprendizagem de seu aluno? Importante, né, refletir sobre esses questionamentos para melhor adequar o seu planejamento, né, aquilo que de fato os alunos precisam aprender com relação às competências e habilidades que os mesmos, né, devem desenvolver
para que, de fato, a aprendizagem discente aconteça. E aí o professor precisa pensar se sua ação didática está sendo eficaz, está sendo adequada com as competências e habilidades que o aluno precisa desenvolver, né? Se de fato os conteúdos que estão sendo abordados estão em consonância com aquele ano ao qual o professor está ensinando. Então, quanto à metodologia de ensino, você acredita que os trabalhos dos alunos estão sempre trazendo resultados na aprendizagem deles? As habilidades propostas estão sendo desenvolvidas? Você tem dificuldade para orientar os estudos e pesquisas de seus alunos? Faz orientações para que seus alunos, de forma que o conteúdo ou a temática seja trabalhado com eficiência e resulte na aprendizagem do aluno. Fazer esses questionamentos é fazer a autorreflexão da sua ação didática em prol de um aprendizado eficaz do aluno. Será que tudo isso está acontecendo na prática? Se não, procurar metodologias inovadoras para que façam, de fato, todos esses questionamentos, todas essas reflexões acontecerem, né, na prática em prol de um aprendizado mais eficaz por parte do alunado. Você, ainda dando continuidade, né, aos questionamentos de autorreflexão da ação didática, você estabelece critérios para a realização desses trabalhos, dos trabalhos realizados com os alunos, expõe, né, como uma orientação ali, como eles devem executar as tarefas, quais, leva em consideração a participação e produção do aluno nessas atividades propostas, tem tranquilidade para avaliar esse tipo de atuação, consegue identificar a evolução dos alunos na apropriação dos conceitos, procedimentos e atitudes visualizados. Então, isto tudo é avaliar e planejar. Então, meus amores, novamente, trago aqui neste momento, né, para discussão a questão do planejamento, né, das metodologias e das avaliações que, porventura, né, nós estamos executando em sala de aula, trazendo tudo isso de forma reflexiva para percebermos se, de fato, estamos atuando adequadamente em sala de aula com o nosso alunado. Espero ter contribuído positivamente para o processo de reflexão de cada um de vocês. Um forte abraço e até um próximo estudo.